A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803. E assim, nós iniciamos o Mulheres de Fé Podcast deste dia de hoje, acolhendo com imenso carinho a todos vocês que acompanham a cada um de nós aqui através da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, da internet, do YouTube, lá no nosso canal, onde você pode encontrar também todos os outros programas que nós já fizemos, Mulheres de Fé Podcast, Canção Nova Portugal é o canal do nosso YouTube, e acompanhar sempre também na TV Canção Nova às quartas-feiras. Queremos acolher com imenso carinho, é sempre uma alegria estarmos juntos, e aqui é sempre um momento de partilha, de crescimento, de formação, principalmente para o nosso público-alvo, que é as mulheres, mas não só, como nós temos aqui pela TV aberta, rádio aberta, YouTube aberto. Então, com certeza, os temas que aqui também destrinchamos servem também para os homens, os esposos, né, os filhos, os jovens, e por isso acolhemos a todos com muito carinho. Do meu lado está a querida Vânia Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, Gisele Martins, a nossa voz lindíssima da Rádio Canção Nova. Agora tenho a alegria de estarmos aqui juntas nesse podcast Mulheres de Fé. Também quero acolher a todas. É uma alegria. Mais uma vez, estamos aqui com um tema muito bom para o nosso crescimento, porque a gente aprende muito aqui, né? Aprende. Sempre com o convidado. Vai conversar conosco sobre a educação a partir das virtudes. Como eu dizia, ela é brasileira, ela é mãe de 4 filhos e hoje ela tem um trabalho, né, uma missão numa empresa que chama Virtutibus, que são brinquedos que evangelizam. Tem muita coisa boa que ela vai contar. Já vou acolher a Ana Lúcia. Bem-vinda. Bendito seja Deus. Agradeço muito pelo convite. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho, é um transbordar daquilo que o Senhor invade o nosso coração, nos dá a graça de podermos viver e aprender a cada dia, e essa partilha sempre traz muitos frutos. Então, vindo para cá, já estava rezando por todas as mulheres que vão nos ouvir aqui nessa conversa. Que bênção. Quando esse programa está sendo transmitido, e também porque fica no YouTube, o Senhor tem das suas surpresas. Então, vai trazer pessoas em outros momentos. Então, já fui entregando a Deus isso tudo, pedindo esse fruto generoso da parte de Deus. Amém. Olha os olhinhos bem azuis, que lembram os olhos, sabe de quem que lembram os olhos? Do Padre Jonas. Os olhos do padre tinham esse tom, mas a Ana Lúcia tem história com o Padre Jonas também. Ela vai contar para nós. Eu queria que você falasse um pouco, Ana, dessa história bonita que a gente já sabe, né, Gi? Sim. Mas que o povo lá de casa vai gostar de saber, né? Esse laço que uniu sua família, seus pais, com a Canção Nova. Exatamente. Graças a Deus, a Canção Nova vem de longa data para mim, para minha família, e faz parte desde a minha infância. Mas essa história começa lá com meus pais, quando ainda eram jovens e estavam na faculdade em Lorena, onde o padre estava atuando firmemente com os jovens. Na faculdade salesiana, então ele arrebanhava ali os jovens, levavam esses jovens para uma cidade próxima que chamava Areias e fazia lá alguns retiros que ele chamava de Maranatá. Eles participaram várias vezes desses retiros, depois começaram a servir nesses retiros, trabalhando. E aí, foi mais ou menos neste tempo, quando o padre sentiu a inspiração da comunidade em si. E ali, com poucos jovens, ele fez esse primeiro convite. Larguem tudo e venham comigo e vamos servir a Nosso Senhor nesse contexto de uma vida comunitária. Meus pais ouviram aquilo, eram namorados na época, e rezaram, discerniram, entenderam que o lugar deles não era dentro da comunidade. Não disseram o sim ali naquele primeiro momento, mas sempre estiveram muito próximos.
Então, logo em seguida veio a rádio, né? Eles moravam ali no fundo da rádio. E aquele lugar era, para mim, lugar onde eu ia com muita frequência. Sim. Então, as missas que aconteciam numa sala bem pequenininha, que era a capela ali na frente, que tinha ainda um toco que fazia parte do altar, que tinha vindo de areia. Tem muita coisa, muito significado. E eu lembro de estar lá sempre. Então, na minha juventude, quando a Canção Nova foi crescendo, e aí surge Rincão, e surge outras atividades, os acampamentos, e a gente ia muito lá. Teve um dia que a banda Canção Nova foi fazer um show na minha cidade. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, bem pertinho de Cachoeira Paulista. Isso. E lá fui eu e meus pais no show da banda Canção Nova. E aí, então, naquele dia, um jovem rapaz tocou no meu ombro. E esse jovem rapaz veio a se tornar, então, meu esposo. Seu esposo. Nós fizemos um caminho de namoro, tudo ali. Olha, indo aos acampamentos e vivendo essa experiência. Depois nos casamos, enfim. Mas ainda sobre o padre... Tem uma parte muito importante, que o padre, ele tem eu digo até assim, ele é um pai espiritual para mim, porque quando eu tinha 12 anos, estava enfrentando algo que na época não era muito conhecido, que era a síndrome do pânico. Ninguém falava sobre isso quando eu tinha 12 anos. E eu sentia muitas coisas, e aquela angústia e tal. Minha mãe, no desejo de solucionar aquele problema, me leva a médicos, enfim, não se chega a nenhuma conclusão. E um dia, minha mãe encontra com o padre num rebanhão. E aí ela fala: padre, por favor, o senhor poderia rezar, dar uma bênção para minha filha e tudo? E o padre me chama, né? Minha mãe me levou até lá e o padre falou: minha filha, Deus é muito bom e Ele há de te curar. Vamos pedir o Espírito Santo. E ali ele me batizou no Espírito Santo. Ele não perde tempo, não perdia, né? Ele já pediu o batismo para todas as pessoas que rezar. Eficaz. Eu, de fato, passei toda a juventude sofrendo muito com essas questões da síndrome do pânico. Mas desde aquele dia, eu vivi aquela certeza de que o Senhor estava comigo. Então, mesmo nos momentos de crise, eu clamava muito mais a Deus. E eu pedia, de fato, o Espírito Santo que me desse a força para suportar aquilo que eu precisava viver. E depois eu venho a experimentar essa cura somente após o casamento, enfim, na espera do primeiro filho. Aí sim eu fui realmente liberta desse mal e pude ser uma mãe forte, né? Essa coisa que precisamos ser, enfim. E essa história avança. Mas foi batizada. Mas o padre, então, eu tenho esse grande carinho. E tenho ele como um pai espiritual, por conta de toda essa parte da história. Mas desse dia especificamente do batismo foi muito importante para mim. Amém, amém. Que bom. Bonito. E com certeza o Espírito Santo é a fonte das virtudes cristãs, né? Dos dons, dos frutos do Espírito. Falando um pouquinho, adentrando também neste tema, Ana Lúcia, e nessa missão que vem, né? A virtutibus, é assim que fala, né? Exatamente. Essa experiência com as virtudes, com as famílias, com as crianças. Conta pra gente como começou, como você estava dizendo também, até da experiência de falar para casais e depois migrar para a experiência com as crianças. Conta para nós. Bom, nós inclusive participamos de um programa na Canção Nova. Na época, não lembro exatamente o ano, foi um PHN. Falamos sobre o nosso trabalho com casais, que era o Ministério Sementes de Amor. Nós fazíamos alguns encontros, fazíamos também uma atuação com os casais através do YouTube, redes sociais, e falávamos sobre essa importância da gente se conhecer enquanto casal para viver bem. E aquilo que a gente pregava era uma jornada de felicidade e de santidade conjugal. Paramos por aqui.
Deus fez muito através desse ministério, gerou muitos frutos. Porém, em 2018, nós enfrentávamos um período muito difícil, um grande deserto. De fato, estávamos no fundo do poço, financeiramente falando, porque havíamos vindo de um processo de falência, porque nós abrimos um negócio, vamos ter mais tempo para servir a Deus e tudo, mas os filhos deste mundo são espertos. E a gente não conseguiu ali. Foi uma grande permissão de Deus, justamente para que nós chegássemos lá onde Ele poderia reinar mais livremente. E eu digo assim que o fundo do poço é um lugar maravilhoso para se estar quando a gente precisa dar espaço a Deus. E ali, então, em 2018, estávamos nesse contexto. Quando um dia a minha sogra... meu esposo chega do trabalho às 7:30 da noite e fala, eu não aguento mais. Ele estava dando sinais de que estava depressivo, estava muito difícil para ele, muito pesado. E nós, com os nossos filhos, no caso, o Gabriel, nós temos o Gabriel, o Rafael, o Miguel com Deus e o Daniel. E os 3 eram pequenos. E eu falei para ele, vai, então faz o que você quiser. E ele foi dormir. E aquilo, naquele momento eu fui encaminhar as crianças, dei banho, fui levar para o lanche e tudo. Mas passei pela sala e olhei os Sagrados Corações de Jesus e Maria que lá estavam. E falei, Senhor, se não for hoje para o Senhor vir em nosso auxílio, quando será? Socorro. Olha, meu esposo. Uma oração simples e concreta, né? Mas foi de todo o coração. Concreta, sincera. E ali, o Senhor... Aí fui dar lanche para as crianças. Passado 1 hora e pouco, a minha sogra toca a campainha. E no interfone ela fala, escuta, eu estou vendo a casa apagada. Vocês estão dormindo? Ah, o Lucas está, mas eu... Ponha uma roupa rápido, você tem uma visita. Eu confesso que nessa hora eu pensei comigo, uma visita? Só se for Padre Jonas. Porque assim, alguém, sabe, muito importante. Porque para ir sem avisar, né? Alguém muito importante. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele. Mas nada a ver aquilo, né? E aí, corri me ajeitar e desci, abrir para ela. Quando eu chego na sala, ela tinha retirado de um lugar e colocado no altar da nossa casa uma imagem de São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Terezinha que nós temos lá. E já éramos devotos por conta do ministério Semente de Amor. Sim. E um relicário muito simples do lado. Naquele instante, eu percebi o que era. E eu falei, Deus me ouviu. Eu caí ali em lágrimas e chorei uns 20 minutos de joelhos. Eu vi que tinham algumas pessoas na sala, mas não fui capaz de olhar. E eu chorei muito e eu falei, Deus me ouviu. O céu se mexeu, algo está acontecendo e eu não sou capaz ainda de entender. Mas aquilo ardeu meu peito. E o casal que estava custodiando aquelas relíquias ali, disseram, olha, sua sogra pediu para a gente passar aqui com as relíquias, mas no caminho o Senhor pôs muito forte no nosso coração que eles deveriam permanecer essa noite aqui. E aí, eles foram embora e eu corri chamar o Lucas, venha ver quem veio nos visitar. E ali nós sentamos diante daquelas relíquias e passamos a noite rezando. E nós clamávamos uma única coisa ao Senhor. Senhor, nós somos família. Nós temos contas a pagar, filhos na escola, a vida acontecendo na nossa casa enquanto família. Mas dá-nos uma inspiração, algo que nós possamos servir e que possamos prover a casa, mas que nós sejamos todos teus. E ali o Lucas teve uma visão, brinquedos católicos. Olha. Naquele momento, ele entrou no aplicativo, fez uma pesquisa, brinquedos católicos, e não surgiu nada. Somente, assim, coisas de artesanato, nada com cara de brinquedo de verdade. E aí nós entramos em contato com o professor Felipe Aquino. No dia seguinte, professor, o senhor já viu brinquedos católicos? E isso pode... Há algum impedimento por parte da igreja, algo doutrinário, que oriente as famílias a não terem acesso a um brinquedo que seja católico de verdade, para falar de Deus, para fazer as crianças amarem mais nosso Senhor? E ele falou assim, olha, Lucas, para o meu esposo, né? Lucas,
Não tem nenhum impedimento por parte da igreja. E eu te digo mais, eu nunca vi. Olha. Quando ele falou isso, nós, então tá bom. Nós não tínhamos nada. Estávamos vindo de uma falência, o que o Lucas recebia como salário pagava as nossas contas contado. Nós, ousadamente, passamos o cartão, produzimos uma pequena produção de imagens para pintar, deixamos consignado numa loja em Guaratinguetá, na nossa cidade, e na Fazenda Esperança, que também tem a Fazenda número 1 lá na nossa cidade, tem uma lojinha lá dentro. E ali... Então, a visita foi num dia, e um mês depois, nós estávamos colocando esses brinquedos na loja e era véspera de Natal. No mês de dezembro, eles fizeram a venda toda. E quando nós passamos para receber aquilo que poderia ter sido vendido, para pagar o cartão, nos dois lugares eles tinham vendido tudo. Olha que beleza. E aí eles falaram, façam mais. E a gente fez uma segunda vez e vendemos tudo. E ali, então, iniciou a Virtutibus. Nós vivemos o primeiro ano com criações, assim, incríveis, porém, não havia vendas no nosso site, nem nada assim. Era só, assim, consignado. Então, tudo muito difícil. Quando chega exatamente um ano depois da visita das relíquias e do início, então, da Virtutibus, o Lucas chega para mim à noite e fala, Ana, não dá mais. Não dá mais porque nós não temos capital de giro e tal. Mas se a gente continuar com isso, nós vamos começar a tirar da nossa mesa para fazer algo que talvez não seja isso, porque a gente não está vendo ainda frutos concretos de lucro, que no sentido de que a empresa se pague. A gente ainda estava bancando aquilo. E aí nós sentamos e rezamos. Senhor, foi o Senhor quem nos deu. Isso encerra aqui? Foram somente essas produções deste ano? Ou nós devemos continuar? O Senhor nos deu, se é hora de parar, o Senhor nos fale. Mas que o Senhor seja muito claro conosco. E aí, naquela mesma noite, o Lucas teve um sonho. E ele sonhou, então, que nós estávamos num auditório grande e aquele auditório estava totalmente vazio e nós os dois estávamos na frente para falar para os casais sobre felicidade e santidade conjugal. E o Lucas olha para mim e fala, Ana, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir sobre santidade. Porque santidade é difícil. Porque para salvar um casamento precisa de mudança. Ninguém quer ouvir. Verdade. E aí ele falou, ninguém vai ouvir, mas nós vamos ser fiéis a Deus e vamos permanecer aqui. Ele abaixou a cabeça no sonho e mexendo com os papéis que havíamos preparado. Ele vira então e escuta um barulho e olha para a porta e as crianças entram em número assim absurdo, sentam até os nossos pés e ocupam todo o auditório. E ele olha para mim e as crianças, ele diz, né, no sonho, as crianças olhavam com um olhar sedento. E ele olha para mim e fala, Ana, nós precisamos ajustar o que falávamos para os casais agora para falar para as crianças. Para as crianças. E aí mudar o ele foco, acordou. né? E ele acorda naquele momento, Senhor, que foi esse sonho? O Senhor falou comigo, ele corre, pega a Bíblia e vai para o banheiro, acende a luz para não acender a luz no quarto. Ele acende a luz e abre a Bíblia assim, Senhor, se este sonho foi algo do Senhor de fato, não foi da minha cabeça, porque rezamos antes de dormir ali e tudo. Confirma, por favor, na palavra. E ele abre ali então a palavra e sai, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, as ovelhinhas. apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez já era Lucas, Ana, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E em lágrimas nós fomos, porque aí nessa altura eu já tinha chego no banheiro. O que está acontecendo? E ele, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. E pede que a gente continue, que a gente apacente as ovelhas do Senhor. E nós fomos, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amamos mais do que tudo. Então dá-nos... O que fazemos? Não temos mais o dinheiro. Sim. Aí, aquele dia, nós ousadamente mandamos para um casal, a Deia e o Tiba. Mandamos para eles um pouquinho do que nós havíamos produzido. E, a partir daquele dia,
foram só eles receberem os brinquedos. E as crianças começaram a brincar. E a Deia falou algumas coisas. E nós começamos a vender aquele dia no nosso site. E em um mês, mais ou menos... foram 3 meses, desculpa. Em 3 meses, a Virtutibus começou a se pagar. Graças a Deus. E então, não né? sobrava e nem faltava. E eu digo que isso é até hoje. Nós estamos no 7º ano da Virtutibus. Um ano importante, porque 7 anos são De anos 7 em 7 importantes. anos, né? Deus faz. Até agora, o Senhor providencia coisas grandiosas que nós jamais teríamos imaginado. Porém, o nosso maná é o do dia. Sim. E quando Ele manda 2, a gente... Opa, algo vai acontecer e vamos precisar disso aqui. Tipo hoje. Sim. Nós estamos Providência pra aqui cada dia, pela né? providência. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. É o Senhor quem nos move. O Senhor nos surpreende a cada dia. E esse maná da providência divina que nos alcança para hoje foi assim. E esse lapidar da Virtutibus passa pelas virtudes. Por quê? Porque nós começamos com outro nome, porque o Senhor punha no nosso coração e confirma em palavra no início, que a Virtutibus, que no caso ainda era essa semente, ele fala, coloca um nome que seja numa língua universal, porque vocês irão para além das fronteiras. Naquele momento, eu só não duvidei porque vinha da parte de Deus. Humanamente falando, eu falei, não temos como ir nem no outro estado, que dirá além das fronteiras do nosso país. E então, iniciamos como Pray and Play. Orar e brincar, em inglês. Depois de 3 anos de empresa, a gente entende que aquilo era quase um trava-línguas, as pessoas não conseguiam falar. Nós entramos num processo de discernimento quanto a isso. E ao mesmo tempo, descobrimos 2 coisas fundamentais para aquilo que o Senhor nos levaria, então, hoje, como Virtutibus. Primeiro, nós conhecemos o tratado de Santo Tomás de Aquino, que escreve sobre a virtude do brincar. Olha. E depois, quase ao mesmo tempo, a Beata Conchita, que era uma mãe de família mexicana, e ela fala, Nosso Senhor revela a ela, que era mística, um tratado prático dos vícios e virtudes. Ali a gente entende, nossa, calma lá. O brinquedo já não é mais o fim, o brinquedo é o meio, um instrumento. E aí, então, entra esse moldar de Deus. E a gente começa, então, a usar dos brinquedos, não somente para educar questões assim como a coordenação motora fina, desenvolvimento assim da parte da educação, aquilo que é tangível. Sim. Mas a gente começa a falar sobre como nós podemos brincar com isso aqui e desenvolver as virtudes no coração das crianças. Porque Santo Tomás fala que nem todo brinquedo é adequado, nem todo contexto, ambiente, nem toda pessoa é adequada para se desenvolver as virtudes, porém que nós todos, adultos e crianças, depois dos nossos atos humanos sérios, que ele fala, que são as nossas obrigações e responsabilidades, nós devemos, então, ter momentos de lazer, e de brincar. E o brincar faz parte do mundo da criança, né? E o interessante você falando é porque quando nós, pais, vamos comprar um brinquedo, os pais, em geral, não preocupam com isso, né, gente? Sim. Será que esse brinquedo é bom? O que é esse brinquedo? Olha como que traz aqui um grande questionamento para os pais, né? Para as mães que estão nos acompanhando agora. Quando você compra um brinquedo, você pensa que ele pode influenciar, né, na formação do seu filho, brincar por brincar, né? E eu gostaria que você falasse, Ana, o que são essas virtudes, né? A gente nasce, que às vezes a gente pensa também que nasce com as virtudes, né? Assim como nasce com o temperamento, né? A gente às vezes pensa assim, como é que numa criança o pai, a mãe que está nos ouvindo agora pode formar, pode fecundar essa questão das virtudes? Então, Deus é muito bom, né? Sempre. Sempre. Deus é bom. E Deus é tão bom e generoso que coloca na nossa essência a tendência às virtudes.
Então, qualquer pessoa, mesmo as não batizadas, elas podem ter, sim, porque faz parte da nossa natureza. Sim. Essa questão da nossa tendência às virtudes. Porém, a partir do momento que somos batizados, aí o Senhor se derrama. Sim. E coloca, então, virtudes infusas, né? E é nessas virtudes infusas, e aí a igreja nos traz de uma forma muito ordenada isso, como virtudes teologais, virtudes cardeais. Sim. Que nós devemos, então, Deus dá esta graça, mas nós devemos trabalhar com elas. Por quê? Porque como a própria Beata Conchita fala, nós temos vícios opostos. Então, esses vícios que infelizmente nós vamos adquirindo ao longo da vida, eles podem, eu vou usar uma palavra, mas não sei se seria exatamente essa, mas fica bem claro, elas podem matar a virtude. Os vícios são opostos e sufocariam essa graça da virtude. Então, quanto antes a gente puder educar as nossas virtudes e voltá-las para Deus, melhor. E nós, pais, nós não somos parte de uma geração que ouviu isso. Tampouco nos preparamos para isso. Verdade. Então, como educadores, muitas vezes a gente acaba se tornando pedra de tropeço para as crianças. Porque a hora que eles entendem o que eles têm que fazer, as crianças são muito rápidas. Para esse desenvolvimento, elas são rápidas. Sim. E muitas vezes a gente fala isso. Nossa, os pais acabam se tornando pedras de tropeço. Então, primeiro nós temos que cuidar das virtudes em nós. Para que a gente não se torne impedimento para as crianças. E aí, como? Né? O como desenvolver isso? Em pequenas coisas. Crianças, então, elas são simples. Eu vou ensinar meu filho a ser virtuoso em pequenos gestos. Sim. São diários. São diários. Tem uma história muito interessante com a Santa Zélia Martin, a mãe de Santa Teresa. A mãe que formou na virtude. Isso. Modelo, né, para nós, né? Que mãe. E ela sempre me inspirou muito. E então eu sou devota, enfim. Mas quando ouvi uma história especificamente dela, foi muito determinante. E eu acabo me lembrando sempre e usando isso também para ensinar outras mães. Santa Zélia tinha... eram, então, as meninas doces, como Terezinha e as outras mais velhas. Mas tinha uma delas que ela era extremamente rebelde, a Leônia. A Leônia, que hoje está em processo de beatificação e canonização. Pensa, todas e a Leônia santas. dava muito trabalho. Dava muito trabalho a Santa Zélia, e isso ela relata em muitas cartas. Porque tem alguns... essas cartas ficaram registradas em livros e tudo. E várias cartas ela cita a dificuldade dela na educação da Leônia. E depois a gente vai até ver. Leônia vai ser expulsa dos conventos, né? Não parou em convento, mas não desistiu de querer ser freira. Mas aí é que a gente volta para o que Santa Zélia fez quando ela ainda era mocinha. E tem um dia que a Leônia apronta... É uma coisa horrorosa. Dica para nós, hein? Eu tô aqui atenta. Não atenta. Tô aqui atenta. Mãe de meninas, viu? Então. Você tem 3 meninos, nós temos meninas. Vamos ficar de olho, Gi. Vale para nós todas. Para nós todas. Vale. Leônia apronta uma boa lá. E aí a Santa Zélia, ainda Zélia, né? Chega e chama a Leônia. Leônia, venha cá. Você está vendo essa rolha, minha filha? Então, eu estou fatiando essa rolha e vou destinar esta gaveta. Ela tira tudo de uma gaveta na cômoda e fala assim: minha filha, se você não praticar sacrifícios, você não vai para o céu. Ela via a tendência dos vícios de Leônia. E aí ela falou: se você não praticar sacrifícios, você não vai combater esses vícios, não vai para o céu. Minha filha, eu quero que você faça muitos sacrifícios. E a cada sacrifício pequeno que você fizer neste dia, você vai pegar uma rodelinha dessa e vai colocar nessa gaveta, entendeu? Ordem dada. E ela foi viver o dia. E encaminhou a Leônia também para viver o dia dela. Chega à noite, ela chama a Leônia. Abre a gaveta. Leônia, cadê suas rodelinhas de cortiça? Não tinha.
E aí, na carta, ela diz que ela dirigiu naquela noite severas correções a Leônia. Mas, no dia seguinte, lá estavam as rodelinhas na gaveta. Quando nós ouvimos essa história, eu falei, meu Deus, porque justamente por conta dessa questão, que depois, entre os filhos, depois de Terezinha, Leônia é a próxima. Só que ali, entre as irmãs, nós tínhamos madres, né? Grandes, religiosas, uma vida reta, justa, assim. Agora, a santidade de Leônia é uma santidade improvável. E que família não tem uma Leônia? Exatamente. E quantas vezes nós não lutamos com essa Dentro de nós. Sim. Com essa questão. Todos os dias. Todos os dias. E ai de nós se descuidarmos. Exatamente. E aí, então, nós entendemos que, naquele momento, Santa Zélia faz um ensinamento profundo e eficaz. Ela convida a Leônia à prática de pequenos sacrifícios. E aí, lá, então, conectando com as virtudes, as famílias de virtudes que a Beata Conchita fala, ela diz que as virtudes de sacrifício, elas são a base para todas as outras. E as crianças hoje não sabem o que é um sacrifício. Porque a gente poupa muito, né? Os pais, né? Poupam muito os filhos. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Não se reclama. Hoje em dia, todo mundo ganha. A gente vê competições onde tem medalhas para todos. Não tem mais a medalha para o primeiro, segundo ou terceiro lugar. Todos ganham. É uma forma que, falsamente, né? Para não frustrar, né? Para não frustrar. Então, a criança não pode sentir que ela perdeu, né? Isso aí não ensina a lidar com as frustrações da vida que virão. Que virão, né? E isso não é virtude, né? Não e isso, eu digo que isso é forja. É forja. Então, a criança aprender a perder, isso é uma forja. É um sacrifício. E ela aprende hoje pequena, para que amanhã, na vida adulta, ela seja capaz de lidar com uma frustração. E elas virão. De manter-se, né, de pé, não é? Não cair em desespero, não é, gente? Por isso que hoje fala muito de homens fracos, né, Ana? Fala-se muito isso. Pessoas fragilizadas, né? Homens no sentido geral, né? Homens nós. Pessoas fracas. Fracos. Porque não aguentam passar. E eu me preocupo muito com a próxima geração. Falta virtudes, então, não é, Ana? Está faltando. Formação de virtudes. E é muito interessante isso que você falou, a questão da fraqueza. Por quê? Essa questão, esse tema das virtudes, como eu comecei dizendo, ele está na nossa natureza. Sim. Então, às vezes, uma pessoa que não foi batizada está, por exemplo, né, uma pessoa que não teve acesso, não foi catequizada, não teve acesso. Digamos, uma pessoa que vive numa região indígena, por exemplo, não chegou ninguém ali para falar de Deus para ela. Mas, às vezes, essa pessoa ela tem a ordem, ela tem a temperança, ela tem ali as virtudes. A disciplina. Ela tem disciplina, ela entende o que é bom e o que é mal, ela sabe. E, de repente, ela vive santamente, porém, né, ela nunca foi batizada. Então, ela não teve as virtudes infusas, porém, ela é virtuosa. Sim, é virtuosa. E Santo Tomás, quando ele vem falar das virtudes do brincar, ele já cita outros filósofos. E ele fala assim, que filosoficamente as virtudes já eram temas. Sim. Tratados anteriormente. Porém, ele trata de uma forma que é a seguinte, ele fala, quando nós desenvolvemos as virtudes, chega a um determinado momento que, humanamente falando, eu desenvolvi, ok? Né? Eu treinei. Mas passa de um ponto, a gente conta com a graça. Sim. E essa graça ela vai ser um auxílio para algo que eu humanamente treinei. O meu esforço. Teve o meu hábito, teve a minha decisão. Eu construí um hábito. Isso. E eu pratiquei aquilo muitas vezes. Porém, chega uma hora que, além do todo, não é só mérito. Sim. Não é mérito, é graça. Sim. A partir deste ponto, é com Deus. E aí a importância de se estar permanentemente com Deus. Aí a importância do batismo. E aqui, e não só do batismo. Sim. Não bastou ser batizado, né? Mas de permanecer na graça. Claro. E aí Santo Tomás vai falar, neste momento, se a pessoa não conta com o auxílio da graça, ela é fraca.
independente de ter trabalhado virtudes corretamente ao longo da vida. Então, isso é muito sério, é muito importante e nos faz, assim, muito necessário que a gente treine as crianças. Sim. Porque nessa forja, e contando também com a graça de Deus, ou seja, para nós pais, mostrarmos para a criança que ela precisa recorrer a Deus. Recorra a Deus. Não são só as suas forças, filho. É você e Deus. Sim. Que bonito, né? né? Então, chega uma hora, ela vai poder ultrapassar isso e ser uma pessoa forte. A Gisele Martins faz isso muito bem, de incentivar. As mães têm esse papel, né, Gi? Tem. E aqui tem uma pergunta bem interessante, Ana, falando assim, sobre esse chamamento especial que nós, mulheres, temos, né, na educação dos nossos filhos, mas não só, não se limita, mas também no ambiente em que nós estamos, né, como é que eu posso dizer? Essa linha da mulher, essa característica. Vocação, né? Vocação da mulher. Nós temos a vocação de ser formadoras. Exato. Não é? Porém, nós podemos trazer uma contribuição sempre, né? Às pessoas com as quais nós convivemos no trabalho, nas atividades do dia a dia. Então, como exercer essa missão a partir das virtudes, né? É na força do exemplo ou numa intervenção mais direta, para a gente trazer esse contributo, né, para o mundo à nossa volta que está tão carente. Embora se fale tanto hoje de virtudes, mas se calhar nem todo o público tem acesso a essa fala. Nós que estamos neste meio e que buscamos formação, queremos crescer. A gente vê que tem muita gente falando, mas tem muita gente que não ouve também, né? E como contribuir, então, para essa formação das pessoas nos ambientes em que estamos. E aquilo que você trouxe no início, que eu achei muito bacana, lembrei de uma pregação do Padre Paulo Ricardo, que eu ouvi hoje ainda, que ele fala assim, as pessoas não querem saber de Deus, elas não querem saber do que Deus está querendo, o que Deus está nos pedindo, né? E às vezes é exigente, então tem muita informação, mas ouvidos de mercadores. Tá ouvindo ali, mas não tô ligado. Não tô ouve, prestando... mas não escuta. Ou escuta e não ouve, agora eu não lembro. É isso mesmo. Mas é mais ou menos isso. Bom, primeiro eu acho que o trabalho das virtudes começa em nós mesmos. Sim. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Sim. Então, não adianta querer educar ninguém para as virtudes se nós mesmos não nos educarmos. É isso que eu falei no início, com relação aos pais trabalharem primeiro em si. Sim. As virtudes é muito interessante porque a gente tem uma questão de ter o trabalho das virtudes interiormente, mas chega uma hora que isso externa. E aí, nesse momento, pode ser aparente para os outros. Vou trazer um exemplo assim de ordem prática. Eu estou ordenada interiormente, bem resolvida com as coisas. Sim. Estou trabalhando aqui a ordem no meu dia, com relação ao horário, com relação às minhas responsabilidades, com relação a aquilo que eu tenho que fazer e que cabe a mim. Sim. Aí, essa minha ordem interior, ela é externa. Então, eu ordeno minha casa, eu ordeno minhas coisas. Eu vou educando meus filhos para serem eles também ordenados. A casa entra num processo de harmonia. E as coisas passam a funcionar exteriormente. Sim. E aí é o exemplo, né? Porque muitas vezes a gente vai mais evangelizar calados do que outra coisa. São os sinais externos. Né? E quais sinais externos? Eu tenho o sinal externo de que sou consagrada a Nossa Senhora. Sim. Mas não adianta de nada um sinal externo se por dentro eu não me sentir verdadeira escrava de Nossa Senhora. Então, e agir como, né? E também, agir, né? Como? Se dentro não estiver para Nossa Senhora, uma hora isso não se sustenta. Não. E a mesma coisa é esse exemplo das virtudes. Eu preciso primeiro começar em mim, depois vou externando isso e, sem perceber, a gente vai transbordando e alcançando aos demais. Senão fica uma cobrança, né? Fica aquela cobrança, mas que não faz eco, né? A criança, e a criança também não é boba, ela percebe, né? Percebe. E eu falo muito para os meus filhos, né? Às vezes,
Tá difícil de ordenar dentro? Tudo bem, começa fora. Então, tá difícil de lidar com alguma coisa, né? Filho, vai arrumar seu armário. Porque aí ali arrumando, Olha que beleza, ordenando dica. por fora, né? Arrumando por fora, Deus vai dando a graça. Sim. E vai nos ajudando a arrumar por dentro. É interessante porque o externo, ele às vezes revela o nosso Revela. interno, mas Isso, também mas- cuidando do externo ajuda a organizar o nosso. Olha Ajuda. que interessante, Hoje né? nós ganhamos mais tempo no Mas já tá podcast. acabando, né? Esse podcast foi o podcast que nós ganhamos tempo, viu, Ana? Você está aqui estreando. Ganhamos tempo, mais tempo. Olha que beleza. Mais tempo. Mas a conversa está tão boa aqui. Olha lá, temos o pouco tempo já tempo. voou. Nem viu o Vamos tempo. aproveitar esse restinho, então, né? Vamos. Vamos lá. Mais uma pergunta, então, né, Vânia? Mais uma. Tinha muitas, mas a conversa com ela. Nesse resgate da feminilidade hoje, diante de tantos contextos que vem atacando também essa mesma feminilidade nossa. Então, como que as virtudes nos ajudam nessa tarefa? É muito difícil hoje, eu acho muito triste, quando nós encontramos mulheres lindas e que tantas vezes estão descaracterizadas. Verdade. Mas você olha no olho e você vê, o Senhor te fez feminina, né? E o Senhor nos fez diferentes dos homens. Sim. E graças a Deus que foi assim. É um bom Essa equilíbrio. harmonia perfeita, É uma né? harmonia perfeita. É. E o Padre Paulo mesmo fala, a mulher que se arruma, eu não estou falando de excessos, Sim. mas minimamente estou melhor, né? Ajeitei aqui, estou feminina, estou vestindo uma roupa adequada, Pus um que não vai brinquinho. escandalizar, também não vai, né, masculinizar, mas estou aqui ordenada. Isso é um gesto de caridade, Padre Paulo fala. Como é gostoso olhar para uma mulher que está como o Senhor sonhou para ela. É um gesto de caridade. Sim. E eu sempre penso nisso de manhã. Todos os dias eu vou me arrumar. E é um brinquinho, uma coisa simples. Sim. Mas ajeito o cabelo, passo aqui um batonzinho, protetor solar, me arrumo. Ponho uma roupa que vai me deixar cuidar da casa, ou se eu precisar sair para um mercado, ou se eu encontrar com alguém, ou até ir à Santa Missa. Sim. Eu estou vestida e pronta para aquele dia. Sim. Isso me prepara. Então, eu vou estar com meus filhos, vou educar meus filhos, vou trabalhar, e eu estou pronta para aquilo. E a grande graça do ser feminino é porque eu estou sendo aquilo que Deus me fez para ser. Simples, assim. Então, isso é importante, nós trazermos a beleza e proporcionarmos esse resgate. Principalmente vocês, têm meninas. É verdade. E a Não gente é? tem que trabalhar muito isso hoje, porque há uma força-tarefa, e como os nossos filhos estão muito nas redes sociais, né? Infelizmente estão, né? Os adolescentes, principalmente eu que tenho adolescente, há uma força-tarefa para descaracterizar, desconstruir. E olha a importância, começando de um brinquedo, né? De um brinquedo que, lá quando era pequenininho, mas vai refletir lá na frente. Então, fica essa lição muito grande para nós, do que vocês fazem, do que vocês estão construindo agora desse apostolado, né, Gi? Porque a parte é de pequeno, até os pais estarem atentos, porque os brinquedos da Virtutibus tem na loja Canção Nova. Olha a gente fazendo a propaganda, né? Nós temos aqui em Portugal, você não falou, né? Foi além fronteira. Né, Não foi Grande graça. além E fronteira. o Senhor cumpre o que promete, de fato. E a Canção Nova tem sido de grande auxílio para nós, para a gente alcançar mais famílias aqui. Sim. Que neste benção. território português, que é um território abençoado por Deus. Um território com inúmeras promessas da parte de Deus, quando Jesus já aparece lá atrás e promete grandes coisas aqui e salvação para esta terra e para este povo. E onde crianças, né? Isso. Deus, Crianças. O Senhor escolheu Tantas, crianças né? para trazer outra mensagem. Já tá tudo interligado, né? Nossa Senhora também falou E de depois Portugal, né? aparece a Nossa Senhora para os pastorinhos, Que para bênção. crianças. Ô, Ana, mas foi uma alegria, né, Gê? Acabou o Foi nosso uma tempo. alegria. Vamos O agradecer tempo foi o nosso rápido, povo. mas foi um contributo enorme, né? Foi. De crescimento. E nessa luta que eu já vou começar a aplicar algumas
algumas dicas Isso bem mesmo, concretas, mas agradecemos e pedimos a bênção de Deus sobre essa missão de vocês, para que possam alcançar cada vez mais crianças e, através delas, famílias, né, Vânia? Isso. E a conversa, ela ilumina. Quando é uma conversa de Deus, né? Uma conversa nas virtudes, ela ilumina. Eu tenho certeza que muita gente acendeu luzes aí, como acendeu pra gente aqui, acendeu luzes aí no seu coração, né, de como melhorar isso, que Deus nos ajude a ser essas mulheres formadoras, né, essas mães e mulheres formadoras. Agradecemos ao nosso povo que acompanhou esse podcast de hoje, lembrando sempre na TV Canção Nova Portugal, também fica gravado no YouTube e na rádio. Na rádio às sextas-feiras. Sextas-feiras, que horas? 21 horas. Olha que beleza, gente. Estamos juntos, Ana. Obrigada, querida. Deus abençoe muito, viu? Amém. Foi ótimo. Bendito seja Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Um beijinho a Obrigada. todos, minha gente. Um beijinho ali de casa. Até a próxima.